Bom, como vocês sabem, vou apresentar rapidinho, a professora já comentou um pouquinho, eu sou recentemente aprovado no Plano de Proteção do Estado de Goiás, ainda não assumi. Meu background é tudo da iniciativa privada, já tive algumas aprovações antes, estava comentando agora há pouco. Então, assim, por conta do volume, né, de estudo, técnico, essas coisas, a gente acaba decorando e aprendendo e entrando, né, nem que seja por osmose em certos assuntos. Então, o professor pediu para compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu. E aí, eu vou pegar um pouquinho da 784, né, a Lei do Processo Administrativo, para a gente, no âmbito da União, para a gente conversar um pouquinho. Está muito baseado nos meus resumos, então vão ter especificidades aqui que talvez não sejam relevantes para vocês, ou que talvez sejam, mas outras não sejam, enfim. A ideia é só a gente fazer uma espécie de revisão, né, até porque é um assunto extenso, para a gente falar tudo em uma hora, então vamos tentar ser um pouquinho breve, né. Então, iniciando aqui, falando sobre os aspectos gerais da lei, né, eu comentei agora o que é o processo administrativo. Então, começando do termo processo, né, sucessão de atos coordenados, né, com uma finalidade específica de decisão pela administração pública. Normalmente, você tem subtipos, né, processos, você tem processo administrativo, processo de emissão de certidão, processos dentro da administração. A abrangência inicial da lei é federal, né, então, em tese, ela aplica-se apenas à União. Falo em tese porque o STF já decidiu, inclusive, pela aplicação subsidiária em diversos outros entes e situações, né? Então, a gente tem, por exemplo, a própria Justiça Federal tem uma lei específica que autoriza a utilização da lei federal para administrar os processos administrativos dentro do âmbito da Justiça Federal. Então, assim, você tem diversas aplicações, né? Mas a abrangência dela, realmente, o inicial é a União. E a gente fala de todos os poderes, inclusive dos órgãos de estatura, alguns autônomos, né, estatura constitucional, como esse MPU, que também vão seguir quando estiver no exercício da função administrativa. Então, se você fala da função administrativa, ou seja, no conceito de administração do sentido amplo, né, a gente está falando de processos que vão ser abrangidos por essa lei. Então, essencialmente, o executivo, porque a atividade principal do executivo é administrar, mas o legislativo, nas funções de gerenciar os seus servidores, gerenciar processos de gestão das casas, enfim, judiciário idem, TCU idem, né, MPU. Então, no exercício da função administrativa, quando se fala de processo, é a Lei 784 que vai ser aplicada. Inicialmente, a gente tem, né, dentro do bojo da lei ali, uma série de outras situações, de outros institutos que são aplicáveis, enfim, doutrinariamente, por todo o direito administrativo, e aqui a gente tem um deles, né, são os princípios, né, do processo, eles são largamente aplicados em outros momentos, em outras situações do direito da administração pública. Então, a gente tem até aqui o famoso mnemônico Será Fácil Promovo, né, para a gente falar da segurança jurídica, da eficiência, da racionalidade, da finalidade, para a defesa, contraditório, interesse público, legalidade, proporcionalidade, motivação, moralidade. Esses são os que estão expressos, aliás, se não me engano, no artigo 2º da lei. Né? E não sei se vocês precisam que eu adentre aqui, eu não trouxe nada para adentrar nesses princípios, mas falando rapidamente sobre os mais importantes, a questão da finalidade, que é a finalidade do princípio do interesse público, né, a própria finalidade de você trazer um benefício para a associação, enfim, para a população, prestar um serviço, né, para a população. A questão da eficiência, de você ter, inclusive, a eficiência é um dos princípios que está também no artigo 37 da Constituição, né, onde você tem ali o famoso LIMP, né, a própria legalidade também, né, a moralidade. Então, você tem ali, no bojo da lei, né, princípios que são basilares para todas as decisões e os conflitos que vão surgir próprios da aplicação da lei. Né? E você tem outros princípios que são implícitos, né, como o princípio da verdade material, da oficialidade, do formalismo moderado, do informalismo, né, e a gente tem aqui algumas ideias, alguns conceitos por trás, que é a garantia dos direitos, né, você trabalhar em cima da verdade material, significa que você não se importa tanto com a forma, mas em si com a instrumentalidade que esta forma dá para o processo, né, a ideia não é a verdade formal, mas a verdade material, como o próprio princípio explica, tá bom? Então, vamos seguindo, falando um pouquinho dos aspectos gerais, agora vamos falar um pouquinho dos direitos e dos deveres, né, do administrado, quando passa dos processos administrativos. Então, os direitos, né, você está no polo passivo do processo,
ele ser tratado com respeito, ter ciência das tramitações do processo do seu interesse, com base na vista dos autos, obter cópias dos seus documentos, conhecer das decisões, né? Você tem jeito de formular alegações, apresentar documentos, fazer assistir para o advogado, se quiser, facultativo, a menos que a lei determine como necessário em momentos específicos, ou processos específicos, né? Mas, em regra, é facultativo. Inclusive, tem decisão da STF nesse sentido. Do lado dos deveres, o administrado, né, o pessoa que está no polo passivo do processo administrativo, ele tem o dever de expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, autoridade, boa-fé, inclusive que é bastante questão de concurso em cima desses três preceitos, por isso que eu até marquei os três, como destaquei aqui os três. Não pode agir de modo temerário, então, né, o famoso provocar riscos desnecessários às pessoas ao seu redor e ao próprio processo, né? E prestar informações que lhe forem solicitadas, colaborar com o esclarecimento dos fatos, né? Todos esses são deveres explícitos na lei, inclusive, para administrar. Dando seguimento, vocês podem fazer pergunta a qualquer tempo, tá, gente? A gente vai, se a Kelly puder vir me interrompendo, Kelly, conforme as dúvidas vão surgindo, que depois a gente está lá na frente para lembrar depois do que já foi dito, mais fácil de perguntar. Bom, então falando das fases, atos e comunicação do processo, né? Iniciando pelos atos, a gente tem, com base no princípio da informalidade moderada e da instrumentalidade das formas, né? Então, a gente já parte do princípio, a lei já parte do princípio que, em regra, não há forma, né? Salvo se a lei exigir, né? O caso, por exemplo, do reconhecimento de firma, que é só se houver dúvidas em específico sobre aquela firma que foi, enfim, indicada no documento, né? A assinatura. A própria autenticação de cópia é feita no próprio órgão, né? Os atos e os tempos, eles são com base no funcionamento da repartição, na sede do órgão. Então, os atos do processo, eles tendem a ser vinculados ao órgão e tendem a não exigir forma específica, a menos que a lei exija. O que se tem, na verdade, é o conceito de preservar os direitos, né? Então, a forma que vai ser exigida dos processos, dos atos do processo, elas estão necessariamente vinculadas à garantia dos direitos, né? Então, por exemplo, em situações muito específicas, você aceita um ato verbal, né, um ato oral. Normalmente vai ser exigido que seja reduzido a termo, né, por questões de garantir que depois as decisões que foram tomadas possam ser acessadas e devidamente recuperadas as informações que foram discutidas, enfim, em atas e por outros atos do processo, né? Com relação à comunicação, a gente já tem a questão, né, os aspectos da intimação, do comparecimento da forma. A intimação, ela tem relação com o próprio direito, né, da ciência das decisões que o administrado tem. Ela também é feita para efetivar diligências, para imposição de deveres, os ônus, as sanções. Tudo tem que ser via intimação, que é com base na garantia do direito do administrado de receber, né, de ter conhecimento das decisões e, lógico, tomar as ações a partir da ciência. Isso também garante para a administração que a contagem de prazos, a contagem toda dos processos também de decadência e prescrição. Com relação ao comparecimento, por exemplo, quando você tem uma intimação, né, para apresentar diligências, para apresentar as alegações, é exigido que seja com 3 dias úteis mínimo de antecedência, exatamente para garantir o direito do administrado de receber com tempo, de preparar uma defesa, de preparar o que tiver que apresentar, né? Não pode a administração chegar no dia e dizer assim, hoje, 2 da tarde, você tem que trazer aqui as suas alegações, né? Isso é também um princípio lá da razoabilidade, da proporcionalidade. Não há revelia no não comparecimento, isso porque também tem aquele princípio da verdade material por trás, né? E você, quando não comparece ou abre mão de um processo, de uma etapa do processo, não necessariamente você está no ambiente do âmbito do direito administrativo, isso não implica em reconhecimento de culpa, nem reconhecimento das alegações, né, contra você, como verdade. Isso é a ideia da não revelia, né? E as formas, como a gente comentou, você tem diversas formas de fazer as intimações, a ciência das comunicações dos autos acontecerem. Por ciência do processo, via postal com aviso de recebimento, telegrama, publicação oficial, que é o mais comum, na verdade, né? E esse ponto aqui não tem cereja do bolo, porque se não for respeitado, esse é um dos poucos momentos em que a forma leva à nulidade.
né? Exatamente em cima das comunicações. Entretanto, se o comunicado, o principal interessado, a pessoa que o processo está tentando proteger, né, que é os direitos do administrado, comparecer, toda e qualquer irregularidade que possa ter sido, né, não foi no processo da forma mais ótima, mas ela foi suprida com a presença da pessoa, com o segmento, com o andamento do intimato. Seguindo mais um pouquinho. Falando aqui agora das próximas fases, a gente tem as principais fases, né? Instalação, instrução e decisão. Relatório é uma espécie de subfase da instrução, porque ele prepara a decisão, e aí, após tudo, a gente tem um recurso. Para um pouquinho nesses detalhes, eu montei aqui um mapa mental. Eu gosto muito de mapas mentais. Isso aqui. Isso me ajuda demais. Minha memória é muito visual, então eu fecho meus olhos e eu enxergo esses mapas. Né? Então, para falar da instauração do processo, dos interessados e autoridades, eu trouxe esse mapinha. Até para fim de revisão, ele é bem legal. Porque você tem aqui, ó, do início do processo, a iniciativa pode ser tanto de ofício, a pedido do interessado, né, o princípio da oficialidade em cima. Então, a administração, se ela entende que ela precisa instaurar um processo, ela vai instaurar um processo, não precisa necessariamente o interessado se manifestar. Né, mas a pedido também, lógico, padronizado, com os formulários direitinho, com os requisitos que a gente já vai passar também, né? O requerimento inicial pode ser por escrito, deve ser por escrito, né? Você tem, em situações específicas, a possibilidade de você usar o requerimento oral, mas a regra é por escrito. É necessário, exatamente porque você precisa identificar o interessado, que é o segundo quadrinho aqui, né? Se eu tiver múltiplos interessados com iguais fundamentos, eu posso fazer tudo no único requerimento também. E precisa que se apresente os fatos e fundamentos da requisição, data e assinatura da pessoa, né? Exatamente para você ter a vinculação do tempo de marco temporal. Oi, você consegue aumentar um pouquinho? Porque a gente não consegue ver. Eu imaginei que aqui estaria um pouquinho difícil. Aí, já está dando para ver já. Então, é porque esse mapinha ficou até... Ele é até pequeno, mas ele ficou grande, né, para o espaço. Mas é isso, né? Então, a gente está falando do início do processo, iniciativa e requerimento. Então, a iniciativa é de ofício ao pedido do interessado, requerimento por escrito. Precisa que se identifique o interessado com seu domicílio, que é basicamente o local para enviar as comunicações. Né? A questão dos múltiplos interessados, com igual fundamento. Então, você pode unificar o requerimento, se tudo se apresentar. A questão dos fatos e fundamentos, da requisição, data e assinatura. Eu comentei agora. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho, senão não deixa isso aqui, aí eu dou os vídeos. Vamos lá. Então, falando dos interessados, né? Quem são essas pessoas? Basicamente, pessoa física e pessoa jurídica que deram início, titular dos direitos e interesses individuais. Né? Você também tem a figura de outras pessoas com direitos e interesses passíveis de afetação, se eles são afetados por decisões, pelo que está sendo discutido, né, e processado aqui dentro do processo, também são interessados. Organizações, associações, quando tratando de direitos e interesses coletivos, né, a lei 964 não especifica aquelas questões todas que a gente está acostumado a ver por aí. Já tem que ter um ano enfim, X tempo de construído, alguma coisa assim, não. Não existe essa restrição na lei. Então, basta que sejam organizações e associações legalmente constituídas, né, e como titulares de direitos e interesses coletivos. E você também tem a figura dos direitos e interesses difusos através das pessoas ou associações também legalmente constituídas. Tá? Dando segmento. Tá. Falando dos impedimentos, né? Então, a gente, quando está falando já de quem vai julgar as pessoas, né? Quem vai julgar, enfim, tratar do processo, do lado da administração, você tem a figura do impedimento e tratar dos dois juntos, e da suspeição, porque eles são institutos bem parecidos. O que diferencia, basicamente, o impedimento da suspeição? Né? O impedimento, normalmente, ele é no sentido absoluto. Né? Você presume uma parcialidade absoluta. Porque eu tenho, na figura da autoridade, né, implícito, ou pelo menos presume-se, né? Na verdade, acho que a lei presume como sendo vinculada àquela pessoa, àquela autoridade, interesse direto ou indireto, normalmente está a figura das pessoas que têm litígio com alguns interessados ou com o cônjuge do interessado, né? Ou se você tem peritos, representantes, testemunhas do próprio processo, e até seus parentes, até terceiro grau, que a lei especifica,
né? E aí a contagem, naquele modelo do direito civil mesmo, né? Ascendente e descendente, inclusive na linha correlata. Então, todas essas pessoas são, como é que eu posso dizer? Todas essas situações, elas causam impedimento absoluto na autoridade e ela precisa se declarar impedida. Então, se eu sou responsável por julgar um processo administrativo, né, tomar a decisão do processo administrativo, e eu me enquadro em uma dessas situações, eu devo me declarar sob pena de falta grave. Então, com o contraponto com a suspensão, né, já diz respeito mais aos relacionamentos daquela pessoa. Então, por isso que a presunção é relativa de parcialidade. Né? Aí a gente já fala de amizade íntima, inimizade notória, com o interessado, com o cônjuge, né, e com seus parentes até terceiro grau, dos próprios parentes da autoridade também. Né? Então, nessas situações, por ser suspeição, né, a presunção relativa de parcialidade, não há obrigatoriedade de se declarar. Mas se depois isso for arguido e for considerado, né, como, de fato, uma situação de suspeição, todo o processo pode ser anulado. Deve ser anulado, se você tiver essa situação de suspeição. De fato, confirmada depois. A autoridade não se manifestou, não se declarou suspeito, né, mas o interessado declarou, arguiu isso mais para frente no processo, tudo que aconteceu volta para estaca zero, é anulado. Volta, né, estaca superior. E, então, você vai ver que vocês vão ver que isso aqui é muito parecido com os outros processos que vocês estão vendo por aí. O direito administrativo, ele presta muitos institutos das outras leis, dos outros âmbitos do direito, especialmente o direito civil. Vamos lá. Então, falando das fases, né, agora já indo para a fase da instrutória, né, da instrução, a gente tem basicamente duas etapas, a produção de provas e a manifestação de testemunho. Na verdade, são situações que acontecem durante a instrução, né, que merecem atenção especial, até pela incidência em prova. Né? Então, quando a gente fala da produção de provas, né, é quando tanto o interessado quanto a administração vão provar o que se alega, né? E se não houver provas, a gente tem a consequência direta do arquivamento do processo, né? Então se encerra ali arquivado. O interessado, tanto interessado quanto a administração, mas a gente fala mais interessado, a lei fala mais interessado por questões óbvias, né? A necessidade de salvaguardar seus direitos, ele pode juntar documentos pareceres, inclusive requerer diligências, né? Não é só a administração que requer as diligências. O próprio interessado, ou o réu, enfim, que estiver no polo passivo, ele tem o poder de requerer essas diligências, também para conduzir no processo. Mas você também tem aquela situação, né, do interessado que está querendo só basicamente protelar, enfim, atrasar o julgamento, atrasar o processo, e aí você pode, né, na figura desde que devidamente fundamentado, claro, recusar as provas que sejam ilícitas, protelatórias, pertinentes, que sejam nessas situações. Só que o mais importante com relação à produção, falando das manifestações de terceiros, né, você tem a famosa a figura da consulta pública e da audiência pública, né? Basicamente a diferença entre elas é quando você tem que na consulta é um procedimento mais documental, que são interesses mais, né, de interesse mais geral, né, e elas normalmente não podem prejudicar o interessado, uma consulta pública, em relação a um assunto X, Y, Z, né, específico que esteja rolando no processo, ela não gera, enfim, não gera conflito, não pode gerar prejuízo para o interessado, né, enquanto que na audiência pública é um procedimento mais presencial, né, antigamente a gente tinha aquela figura né, botar as pessoas numa sala, né, fazer aqueles auditórios e tal, muito pela internet, mas além da fala e procedimento presencial, né, então você tem discussões. A ideia é promover a discussão, debate entre as pessoas que vêm para a audiência, né, e normalmente está mais relacionado com a relevância da matéria, com aquilo que está sendo discutido pelo processo. No tocante a parecer, a manifestação de órgãos consultivos também, né, acontece nessa etapa. Aqui tem uma figura importante com relação à obrigatoriedade de você ter um órgão consultivo, a manifestação, né, de um órgão consultivo. Então, se você tem um processo que está rolando em que a lei daquele processo, ou a situação especificamente demanda, né, então o processo é obrigatório, a manifestação daquele órgão consultivo,
Então, o processo, ele, por exemplo, não pode seguir sem o parecer daquela pessoa, enfim, daquele órgão. E o prazo que ele tem para se manifestar é de 15 dias. Inclusive, existe já precedentes com relação à persecução depois civil, administrativa civil, para o órgão ou para a pessoa que dê causa a estouro desse prazo. Então, fica, no momento que você não tem parecer no tempo certo, dentro desse prazo de 15 dias, se o parecer é vinculante, ele é obrigatório e vinculante, o processo não pode nem seguir. Mas se ele não for, é basicamente uma consulta a um órgão específico, ou qualquer motivo que seja que não exatamente definido em lei, ele naturalmente é obrigatório, mas ele pode ser não vinculante. Então, você pode seguir e o processo ser decidido mesmo sem o parecer, sem a manifestação da questão. Aí, já seguindo um pouquinho mais para a fase de relatório, ele nem sempre acontece, Normalmente você vai ter situação no relatório só quando quem está presidindo, conduzindo o processo, ele não é a autoridade responsável pela decisão, Isso é até relativamente comum na administração pública, mas você, quando topa com uma situação dessa, você emite um relatório. O que é basicamente isso? É o responsável pelo processo, ou os responsáveis pela ação, relatando o que aconteceu, a sua visão, o seu parecer, e ele encaminha isso para a autoridade competente para tomar a decisão. Então, você tem, basicamente, o pedido inicial anexado, todas as fases, tudo que aconteceu, a apuração de provas, as provas foram anexadas, as manifestações, pareceres, resultado de audiências, de consultas, tudo levando juntamente com uma proposta de decisão do comitê ou da pessoa, da comissão, perdão, ou da autoridade que está conduzindo o processo, que não é exatamente mesmo para decidir. E ele encaminha isso para quem vai decidir de fato. E aí você tem a figura, de fato, da decisão. Aqui tem até um ponto interessante, que a Lei 974 ela fala especificamente sobre o dever de decidir. A gente sabe que na vida real, a gente tem muito a situação do que a gente chama de silêncio administrativo, é quando o órgão simplesmente não se manifesta, e pelo menos você tem um prazo para que esse silêncio se torne um ato, um ato administrativo, mas a lei fala no dever de decidir da autoridade. Então, ela deve tomar uma decisão em até 30 dias, extensível por mais 30, desde que devidamente fundamentado. Só que tem um ponto específico, ele é contado a partir do final da fase de instrução, quando você tem a juntada dos documentos todos, marca o final da fase instrutória, ou você tem a emissão, e a própria emissão do relatório ela já serve como marco temporal para a contagem desse prazo, ou você tem, de fato, o registro do final do processo de instrução, etapa de instrução do processo. E aí passa a ser acontece 30 dias. A lei fala especificamente nos processos administrativos disciplinares, as solicitações e reclamações, como sendo um foco específico do dever de decidir da autoridade, mas é aquela história, se você não tem punições para quem não toma decisão, então fica esvaziado, Rafael, Oi. Só uma dúvida. Então, você pode ter a decisão a partir da instrução ou do relatório. Não é necessário o relatório para que tenha a decisão. Não, porque o relatório ele não é necessariamente uma etapa pertinente a todos os processos. Como eu falei, você tem a situação do relatório, especificamente quando quem tem que decidir, a autoridade competente para tomar a decisão, não é exatamente a mesma que conduz o processo. Então, por exemplo, estou conduzindo um processo aqui, mas quem está na lei para decidir aquele processo é o meu chefe, por exemplo. Então, eu vou juntar todo o material, isso é muito comum, inclusive, no Tribunal de Contas, porque quem toma, de fato, a decisão no Tribunal de Contas é o pleno. Uhum. Então, o que acontece? Eu vou instruir toda a auditoria, vou montar todo o meu parecer, então vou anexar todos os documentos que foi encontrado no relatório e vou levar para frente. Quem vai tomar, de fato, a decisão vai ser o plenário, lá depois vai ter mais uns 2 ou 3 pareceres que vão se somar ao meu, para que, de fato, chegue na mão de quem toma a decisão, do plenário. Então, a chegada do relatório na mão do pleno é que começa a contar os resultados. Isso. O que é uma pena, na minha opinião, porque você acaba, não tem muito dentro da figura do processo administrativo, também não na lei, tem algumas jurisprudências, em casos espaços, da figura do prazo, perdão, do decurso intercorrente, de prazo. Aqueles prazos específicos dentro do processo que possam acabar com quem decide o processo. Deriva também do conceito, daquele princípio lá da verdade material, mas é isso sim.
tem alguns marcos temporais, né? Eu até pensei em botar um slide para falar especificamente desses prazos, mas eu não sei o quanto que isso é relevante para a OAB. Né? No concurso público são bem cobrados só os números. Então, você sabia que há Agora 30 ela não dias mais... cobrou, né? Oi? Até agora ela não cobrou, né? Não? Eu não sei. Até agora ela não Na cobrou. minha prova veio. Nas minhas que eu fiz até agora sempre tem uma questãozinha de prazo. Não cobrou. Não no administrativo, cobra prazo em todos os outros, né? No administrativo até o momento não. É porque o direito administrativo ele é o coração da área de controle. Junto com a administração financeira orçamentária, é bem pesado. Cobrança de DAD, a gente tem que estar vendo a ponta dos passos. Mas é isso. Falando, mais alguma pergunta com relação a essa parte? Não, só isso. Então, vamos lá. Esse slide aqui eu fiz ele com um pouquinho mais de detalhe, então vamos devagarzinho nele, porque entrando na fase de recurso, né, fase recursal do processo, ela tem uns detalhezinhos interessantes. Falando do recurso, o que é o recurso, né? Então, você tem a decisão da autoridade, e aí o administrado que se sentir, né, enfim, não se sentir satisfeito com a decisão que foi tomada, pode, né, tem o direito de entrar com recurso, e aí você pode ter tanto por razões de legalidade, você entende que a decisão ela afronta alguma lei, afronta alguma jurisprudência, ou você tem também a possibilidade de decisão por mérito. Né? É um direito do administrado ter a própria decisão sendo avaliada por pelo menos uma instância acima. A lei fala em até 3 instâncias, ela não diz no mínimo, mas a gente tem por jurisprudência, né, mínima, de pelo menos uma instância de revisão. Até os juizados especiais trabalham com pelo menos uma instância de revisão. Né? Então, no direito administrativo, você não tem juizados, mas você tem a figura da autoridade administrativa tomando decisão e o direito do administrado ter pelo menos um nível recursal. A lei fala em até 3, máximo 3. Então, com a avaliação da própria legalidade, ou com mérito. Né? Então, ele independe de caução, né? Tem até uma súmula vinculante do STF, em 21, falando sobre isso, da necessidade, da gratuidade da caução. A própria lei 84 tem uma ADIM em cima disso, porque ela previa, não lembro qual é o artigo, acho que é o artigo 48, que fala sobre, um dos outros parágrafos fala sobre a possibilidade ou não, né, que a lei superveniente poderia prever a cobrança de calções, mas o STF nem se manifestou a respeito, né, tem esse montante que inclusive, se qualquer lei vier cobrar, é inconstitucional. Os legitimados para entrar com recurso, basicamente, são os mesmos interessados, que falam direito, terceiro diretamente afetados, órgãos das associações de direitos coletivos, e também os representantes legais de direitos difusos, que a gente falou cedo também, são os mesmos legitimados para entrar com recurso. E o efeito do recurso, em regra, não é suspensivo, né? Perdão, não é suspensivo. A autoridade que for receber o recurso, ou que, enfim, for decidir o recurso, a gente vai ver que tem uma diferença, ela pode ou não definir, conceder esse efeito suspensivo. Normalmente tem a ver com a questão de danos, né? Se você perceber que o que está ali em jogo é de difícil de certa reparação, normalmente se concede o efeito suspensivo. É mais comum, por exemplo, com questões, né, de ordem pecuniária, né? De patrimonial, que você possa ter perdas, né, de difícil reparação. Rafael, só um minutinho. A Vitória tem uma pergunta. Vi, pode falar. Oi, boa noite. Tudo bom? Diga lá. Essa questão do recurso entra do efeito, né? Não tem efeito suspensivo. É mais ou menos parecido com aquela questão do cível, porque você falou que a autoridade que recebe, né, que ela concede. Mas ela concede mediante um pedido da parte que recorreu, ou ela mesmo pode ali recebendo já determinar sem qualquer prévio pedido? As duas coisas, porque você lembra que no direito administrativo você tem o princípio da oficialidade, né? Então a própria administração ela pode de ofício conceder, porque ela entende, inclusive, que é o próprio interesse dela que esteja em jogo, né? Normalmente é. Então, quando você tem, por exemplo, se pensar num caso aqui, uma disputa sobre uma aposentadoria, por exemplo, de um servidor, a administração vai abrir mão de um dinheiro que é de ordem alimentar. Então, se ela concede, por exemplo, a aposentadoria e o Ministério Público de Contas entra com um recurso, né, para que, enfim, afirmando que por alguma ordem de legalidade do mérito aquela aposentadoria ainda é legal,
A interesse da administração que aquilo não seja colocado. Se o Ministério Público não colocar o efeito suspensivo, né, a administração pode levantar essa bola, né, porque aquele dinheiro ela não vai conseguir reaver, por exemplo, no momento que ela coloque, enfim, se ela der, né, a aposentadoria para o servidor e depois for discutir a legalidade ou não. É que esse caso, esse exemplo foi meio ruim, mas foi o único que me veio na cabeça, mas é porque a aposentadoria ela primeiro é concedida, depois tem aquele ato complexo, tá, afinal de contas. Mas a questão é, em situações como essa, né, em que você tem, normalmente, ordem pecuniária, né, você tem tanto o interesse do administrado quanto a própria interesse público, né, quando se faz interesse da administração, isso permite que a administração dê o efeito suspensivo se ela entender que é necessário, né? Lógico, se é peticionário também, ela vai avaliar os pressupostos de fato de direito, do pedido, mas a questão é se existe o princípio da oficialidade, inclusive na sede de recursal. Tá bom? Obrigada. Respondi? Sim, obrigada. Vamos lá. Então, os possíveis resultados, né, os efeitos dos recursos, além da questão do efeito suspensivo, são os resultados, né? Então, o recurso ele pode confirmar a decisão, pode modificar parcialmente ou totalmente, né? Aí ele pode também anular, revogar. E tem uma figura interessante aqui que é bem recorrente no concurso público, que é a questão do agravamento, né? Então, eu tenho a possibilidade do reformato em pede no site de recurso, né? Lógico, isso abre, de novo, alegações, né? Então, existe a necessidade de outro voltar para o ato de comunicação, né? Fazer intimação, certificar que foi agravado em sede de recurso, e aí abre para que o nome do princípio lá da ampla defesa do contraditório, para que haja novas alegações e tal. Mas a questão é possível, né? Então, inclusive, eu tive bastante essa dúvida quando eu fiz o recurso para o meu da minha prova discursiva, né? Porque existia a possibilidade. Na prática, ninguém faz, né? Banca nenhuma vai fazer isso, porque isso implica atrasar prazo, é mais custo, né? Vai ter que abrir de novo recurso para todo mundo, enfim. Mas a possibilidade existe, né? Tem alguns doutrinadores que falam, inclusive, de dever. Se não me engano, a Maria Zinete Pietro, ela fala com relação ao dever enfim, na verdade, material, né? Ser aplicado. Então, se você, no caso, né, específico do que eu estava falando lá, do recurso da discursiva, se a minha nota ela foi melhor do que deveria, né, vinculada ao princípio da verdade material e da autotutela, a administração deveria, de fato, agravar a minha nota. Mas aí, enfim, tem questões práticas, né, de custos e tudo mais, que acaba não sendo feita no caso do concurso público. Não sempre pode. Tá? E aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês isso aqui, como é que é feita essa questão do recurso. Porque você tem da tomada de decisão, vou ter uma revisão do tempo aqui, né? O interessado, que é a figurinha laranja de cima do rapazinho de baixo, ele tem 10 dias para abrir o recurso, né? Então aqui tem bastante questão do prazo, né? Dentro do processo como um todo, são sempre de 15 dias os prazos dos atos instrucionais, né? Enfim, de relatório e tudo mais. A gente fala sempre de 15 dias na lei, mas aqui, com relação ao recurso, o interessado tem 10 dias para abrir, ele abre uma espécie de solicitação de reconsideração, né? E se você falar, né, do Instituto em si, deveria ser uma reconsideração, tem órgãos que fazem essa separação, mas na lei, no 74, o processo geral não faz, ela chama todos os recursos. Mas, em tese, né, é um pedido de reconsideração, tanto que ele abre para a mesma autoridade que tomou a decisão, né? Ele abre o recurso para quem tomou a decisão. E essa pessoa tem 5 dias para reconsiderar ou para já fazer, de fato, o recurso, encaminhar o recurso para a autoridade superior, né? Essa autoridade vai abrir ali 5 dias para as alegações aí de qualquer um dos interessados, né, em cima do recurso, né, que a gente pode ter diversos interessados. Então, o próprio, enfim, a própria pessoa que abriu, né, o solicitor entrou com recurso, ele pode trazer mais alegações ou o interessado, nesse caso de 5 dias. E aí a gente tem 30 dias para que a autoridade decida, de fato, arriar, né? Extensivo por mais 30, devidamente fundamentado, mas são por prazo de 30 dias. E aí, a gente tem aquela questão das 3 instâncias que eu comentei. Só qual que é a diferença? O recurso para a instância acima uma segunda instância já é direto para a autoridade que vai, de fato, tomar a decisão. Você não faz
esse caminho de abrir o recurso de reconsideração, você vai direto já para um recurso de enfim, tomada de decisão de fato. E aí, até 10 instâncias, conforme diz a lei, né? E uma vez definido ou não, você tem, de fato, o fim do recurso administrativo. Aí você tem a segunda figura recursal, que é a revisão. Nesse sentido aqui, ela é bem parecida com o próprio processo revisional lá do direito penal. Né? Ele tem o efeito de atacar a coisa julgada, administrativo, a coisa julgada. Né? Ele tem os mesmos pressupostos, a questão de fato novo, circunstância relevante, né? Superveniente, que aconteceu no pós do tempo. E interessante é que a lei, no 74, ela não define um tempo específico. O exemplo, por exemplo, que eu tenho vivo na cabeça, o TCU, por exemplo, ele estipula 5 anos para esse efeito revisional. Né? Então, para você ter um recurso de revisão impetrado, esse fato novo, né, ou circunstância relevante, tem que ser apresentado em 5 anos, como uma coisa que consta na resposta do Estado. Né? Então, a lei fala em qualquer tempo. Né? Então, cai para a lei específica definir se tem ou não. Mas a questão aqui, que é interessante, que diferencia do recurso, é que você não tem reformativo prévio. Então, eu não posso agravar a sanção que foi já decidida ali no final do processo administrativo, depois de outros recursos, né? E o resultado da revisão, tipicamente, vai ser o abrandamento, a revogação ou a anulação. Ou, você percebe que ou ela mantém, ou ela... eu até esqueci de colocar aqui a confirmação. Ele confirma, abranda, revoga ou anula. Né? Então, o que acontece é, ou eu mantenho a decisão, ou eu, de fato, melhoro a vida do administrado, né, da recurso recorrido. E tem um ponto interessante também, ela também pode ser de ofício. A própria administração pode, uma vez tomado conhecimento desses pressupostos, também abrir a revisão de ofício. Talvez por isso que a lei não coloque prazo, né, por parte do princípio de interesse público, ele é indispensável, indisponível. Então, você tem situação de fato nova, circunstância relevante, tanto a autoridade administrativa pode abrir revisão de ofício ou interessado. Beleza? E aí, a lei ela é excelente com relação às etapas do processo de revisão, mas existem alguns processos que falam de usar as mesmas etapas de instrução, relatório do processo administrativo regular, já que são novas provas, né? Novas situações que foram elencadas no superveniente. Então, você teria, em tese, a possibilidade teria que rodar novamente todo o processo. Né? Mas, enfim, a lei é excelente. Né? A lei não fala nada a respeito. Dando seguimento, a gente vai falar bem aqui já caminhando para o fim. Eu achei bem legal esse aqui, que tem bastante informação aqui, que diz respeito à motivação dos atos. Você lembra o canal? Oi. Só uma pergunta, só para não perder a parte lá do recurso. Por favor. Quando, por exemplo, no caso de um procedimento onde a exoneração seja a sanção prevista, ele pode fazer toda essa parte recursal mesmo a exoneração sendo a sanção prevista? É porque a exoneração não é sanção, tá? Isso é um ponto importante. O direito administrativo, ele separa a demissão da exoneração. A exoneração é pedido ou é uma decisão que não tem cunho punitivo, sancionatório. Mas aí, se você olhar trocando o termo pelo Instituto da Demissão, sim. O processo administrativo disciplinar, no servidor público, normalmente ele está, né, na lei do Estatuto do Servidor, mas ele segue muito, até de modo subsidiário, mas segue bastante a lei 974, ou as leis do processo administrativo de modo geral. E sim, os recursos que são endereçados e, enfim, revistos, você pode ter a figura da revisão do recurso em situações de parte. E aí aplica-se todo o rigor. Por exemplo, se você tem inclusive uma figura dessa, tem um instituto dentro da Constituição 12, no caso da lei federal, que fala não é recondução? Não, reversão da aposentadoria é um dos reis, são 3 reis. Recondução, reversão e então a recondução. Porque o servidor reconduzido ao cargo é aquele que foi demitido injustamente. Como é que você ataca a decisão de demissão dele? Via revisão ou via processo judicial. Então, ele pode fazer todo esse processo para chegar à recondução. Pode.
Pode. Ele, inclusive, pode solicitar, ele traz os méritos, sabe? Porque, para ele ser demitido, ele passou por um processo administrativo disciplinar, né? Necessariamente, no caso do servidor do Estado. Então, uma vez que chegou até o fim do processo, e a decisão, o fim essa bolinha aqui do meio, né? O fim do recurso administrativo, todas as etapas, né? Chegou, né? Tomou-se a decisão da demissão dele, e ainda assim ele conseguiu provar depois, via revisão, que foi ilegal, né? Ou que, enfim, né? Teve alguma fato superveniente que provou a inocência dele, enfim, né? Ele tem direito, sim, de condução. Aí é até interessante, porque o STF, ele coloca, né, inclusive, que isso não tem muito tempo. Né? Levou 20 anos para o cara conseguir provar a inocência dele, tem direito ao cargo com todos os acumulados de 20 anos de salários e remuneração. Ele vai receber tudo. Claro. Recebe tudo. Só não tem direito a verbas indenizatórias, tipo funcionário de salubridade, essas coisas. Todo o resto tem. Até, se eu não me engano, o auxílio de alimentação. Não, auxílio de alimentação não. Alimentação. Eu errei essa questão da prova esses dias, eu não lembro mais. Mas eu lembro que tem uma das verbas que a gente não chama de indenizatórias, que é pedido, que eu acho que é o auxílio de alimentação. Então, na verdade, ele pode fazer todo esse recurso para conseguir uma recondução e não tem prazo. No caso da recondução, aí não cai naqueles 5 anos, ele não tem prazo, ele pode, enquanto ele conseguir provar, né? 97/4, exatamente, pela 97/4 já não tem prazo para revisão. A 81/12 também não especifica, e o STF entende que não tem. Tá bom, obrigada. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou até rever essa história do caso, agora eu fiquei com uma pouco atrás da orelha. Vou olhar depois. Mas eu me lembro que não tinha, mas eu vou olhar. Não leve a minha palavra ao fim da letra nesse ponto, ao pé da letra nesse ponto do prazo, com relação à revisão, mas eu acho que não tem mesmo. Porque tem a questão da verba, do fato das verbas serem alimentares, né? E tal, enfim. Mas vamos lá. Falando da motivação dos atos, aqui é uma parte que a gente entra na lei de processo administrativo, que ela fala bastante sobre uma série de institutos que são depois estudados em outras esferas do direito administrativo, como a questão dos atos, a própria teoria dos atos, ela surge muito assim no processo do ato. Perdão, e ela tem esse condão, né, de estruturar muito do que é definido em cima dos atos por causa disso. E aí a gente tem aqui, por exemplo, a questão da motivação, né, a motivação dos atos. Então, todos os atos devem ser motivados, né, e aí é o que diz a própria lei, né, e ela fala que a motivação ela tem que indicar os pressupostos de fatos e de direito, de fato e de direito, os fundamentos jurídicos da decisão. Por isso que você traz todo o arcabouço na decisão do administrador, né, da competente, ela tem que trazer todo aquele arcabouço dos processos, o que foi alegado, o que foi dito e definido, e com base nisso ele fundamenta a sua decisão, né, e ela ainda fala mais, ela tem que ser explícita, clara e congruente. Né, então, o que a lei determina é que a autoridade decisora ela tem que explicitamente definir de onde vem a decisão dela, o porquê, de onde vem da lei tal, por conta dessa situação, dessa... E aí a lei permite, né, que você faça, por exemplo, a famosa referência a Aliund, né, que você tem enfim, pareceres e tudo mais que tenha sido visto ao longo do processo, ou por outros processos, né, administrativos que possam estar rolando, ou o próprio processo civil. Só tem um ponto importante, qualquer referência correlacione, né, que chama também, tem que estar no corpo do processo, né? Então, a tal da referência onde ela vai ter que vir no próprio processo. Então, se você tem lá, a autoridade vai tomar a decisão, vai embasar a decisão dela, com base, por exemplo, em provas elencadas no outro processo, no processo civil, no processo penal, ela tem que trazer aqueles processos, essas provas, essas alegações para dentro do processo administrativo, e aí referenciar na decisão, de acordo com está na página tal, linha tal, uma decisão, o parecer falando de tal que está constando lá, eu decido da mesma forma. É o que eu chamo de referencial de único ou relacionado. E
E é considerado de maneira explícita, claro, e congruente quando assim feito. E aí você tem a questão do órgão colegiado, né, como eu comentei agora, por exemplo, o plenário do Tribunal de Contas e tal. Toda e qualquer decisão, tudo que for elencado pelo relator enfim, e votos, né, do corpo colegiado, tem que estar reduzido a termo, tem que estar reproduzido em ato, né? E a lei permite, inclusive, quando você tem, por exemplo, né, diversos processos que tratam do mesmo assunto, onde são decididos da mesma maneira, você pode usar bens mecânicos, né, o famoso carimbão, a pessoa escrever lá no carimbo, o cara dá só uma carimbada e assina embaixo, tá? E serve também como para cumprir a função de motivação, né? E aqui eu até coloco um ponto importante, um ponto interessante, que eu achei legal trazer um pouco da lei toda, o artigo 50, porque a questão da motivação é tão importante, né, que a lei especifica 8 situações em que os atos devem ser motivados. Eu desafio vocês a acharem qualquer ato administrativo que não se encaixe numa dessas 8. Né? Então, a questão é, essas 8 situações, elas trazem, abarcam, né, praticamente todo e qualquer ato administrativo. Então, daí vem o conceito de todo e qualquer ato tem que ser motivado. Mas na letra seca da lei, ela fala basicamente em atos que neguem o limite de direitos, ou interesses, imponham deveres, cabem sanções, decidam o processo administrativo de concurso de seleção, que dispensem e declarem inexigibilidade de licitação, que decida recurso, né, que decorra de reexame de ofício, que deixe de aplicar jurisprudência, que importa a anulação, revogação, suspensão de publicação de ato administrativo. Então, você pode ver que ela, basicamente, qualquer ato da administração acaba sendo coberto por um mais itens aqui. Então, daí vem o pressuposto, né, o conceito, né, de que todos os atos têm que ser motivados, as ações da administração têm que ser motivados. Para não dizer que todos eles devem ser motivados, tem um que eu sei que não precisa, que é basicamente você exonerar cada comissão. Mas isso porque, normalmente, as leis dos cargos em comissão especificam que não é necessária a motivação. E interessante porque se o cara, né, se o administrador lá, enfim, a autoridade competente motivar, aí volta para aquele princípio dos motivos determinantes, né? A teoria dos motivos determinantes do qual, beleza, você não é obrigado a motivar. Se você motivou, aquele motivo tem que ser um pressuposto de fato e de direito. Se algo ali estiver errado, o ato é anulado. O ato é nulo, é anulável. Beleza? Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho da desistência, agora acho que esse aqui já é o meu último slide. Tem bastante coisa também nessa tela aqui, eu tentei condensar um pouco do que aqui dá uma discussão para mais metros. Né? Como eu falei, o ato... Só um instantinho, gente. Você é o professor? Vai lá. Invadido aqui pro meu filhote. Vai lá, mamãe. Boa noite, tá? Descanso. Desculpa. Que veio aqui dar um beijo de boa noite. Onde é que eu estava? Me perdi. Tá, falando dos atos, né? Da questão da tutela. Tal qual a questão da motivação, que a gente falou, aqui vem os princípios dos atos administrativos, né? Inclusive, é um poder do Estado, o poder de autotutela do Estado, e ele está previsto na Lei 904, ele parte do princípio que os atos do processo que tenham vícios de legalidade que precisam ser anulados, ou eu posso revogar também por conveniência ou oportunidade. E aí você tem aquele famoso conflito do dever de anular, você nota, uma anulação, ela ser, né, um ato vinculado, né? Então, se o ato é nulo, ele deve ser anulado. Eu vejo que a administração toma conhecimento, ela deveria anular. Eu botei um asteriscozinho aí, porque existe uma súmula, 347 da STF, que fala em pode anular, ao passo que a lei fala em dever, mas aí a gente tem aquelas situações, né? Pô, se eu tenho um ato, quem já achou um pouquinho de direito administrativo, lembra daquelas situações em que eu posso convalidar um ato, vou até falar depois da convalidação aí, né? Que eu tenho um vício de legalidade, mas, pô, se o vício é na competência, eu posso convalidar, se o vício é na forma, eu posso convalidar, né? Então, dever fica realmente mais para o poder do que para o dever, né, de anulação. E com relação à revogação, a questão da conveniência e oportunidade, o poder, né, então, um ato discricionário, na sua essência.
E aí só tem que respeitar a questão do direito adquirido, né? A questão enfim, dos atos perfeitos, né? Que estão completos e tal. Então, em regra, falando um pouquinho de decaimento, né? De decadência do ato. Então, em regra, a questão da revogação, ela passa por esse conceito, por esse princípio, por esse instituto da decadência. Então, decai em 5 anos o direito de revogação, né, da administração, salvo uma fé. E esse segundo, da inconstitucionalidade flagrante, ele é especificamente também uma jurisprudência do STF. A má-fé é aquilo que a gente já sabe, se o servidor, né, o administrado, intencionalmente foi lá e forjou documento, e provocou um ato administrativo, né, que é viciado, né, uma vez que se descubra a má-fé e o vício, independe dos 5 anos. Então, a anulação ela vai acontecer durante qualquer tempo. Né? A própria revogação, perdão, também pode acontecer a qualquer tempo, depende do estudo, se foi vício de legalidade ou foi só os pressupostos de mérito. Então, esses 5 anos, eles deixam de se contar para situações de má-fé. E a inconstitucionalidade flagrante, ela é especificamente num caso, já foi até questão de discurso, de próprio discurso, com relação a servidor que entrou sem concurso público, né, na administração. O cara ficou lá 20 anos, e depois de 20 anos a administração foi lá e tirou o cara. Né? Enfim, teve todo o processo administrativo a respeito, mas a questão é, o STF julgou esse caso como deu mérito, deu grande mérito para a administração, porque é uma inconstitucionalidade flagrante. Né? Foi diretamente contra o princípio do concurso público, sendo lá nos parágrafos 37 que fala de público. Então, você tem essa situação da inconstitucionalidade flagrante sendo, de fato, uma exceção, né, a esses 5 anos de prazo para a anulação da revogação dos atos. Isso foi insight de jurisprudência. Aí aqui a gente fala um pouquinho da convalidação também, né, um ponto também que é bem voltado para essa história do ato administrativo, é uma das fontes, né, da própria doutrina em cima dos atos. E aqui a lei fala especificamente dos requisitos para a convalidação, né, desde que não haja lesão a terceiros, nem interesse público, e defeito seja sanável, aquilo que eu falei ainda agora há pouco sobre a forma, a competência. Né? Falando rapidinho sobre os atos administrativos, você tem lá aquelas 5 atributos do ato, né? Atributos não, perdão. São os atributos, a competência, forma, objeto, finalidade e motivação. Motivação é forma. Né? Então, se o vício for essencialmente na forma, na competência, e não pode ser na finalidade, nem no motivo e nem no objeto, né? Se ele for na forma ou na competência, em tese, você pode convalidar. Pode, aí tem até um quadrinho aqui, porque você tem uma questão do ato que está sendo convalidado ser vinculado ao discricionário, aí é puramente doutrinária essa questão, porque os doutrinadores falam que quando você tem um ato vinculado, se não me engano, quem fala bastante disso aí, não merecia, né? Que ele fala sobre se o ato é vinculado, vamos pegar um exemplo aqui, tipo, né, você tem lá direito a construir, você, enfim, preencheu todos os requisitos para poder construir o seu prédio, e uma pessoa que não era lá a autoridade competente, né, da administração, emitiu o seu alvará, a sua licença. Né? Você foi lá construir o prédio, a administração pode, depois de 5 anos, 10 anos, sei lá, vou botar 3 anos aqui, né? Eu levantei o prédio 3 anos, e aí a administração identificou que o cara não era competente. Pô, não foi eu que dei causa. Aí tem o princípio da boa-fé, da boa-fé objetiva, né? Então tem uma segurança jurídica também, né? Uma obrigatoriedade de convalidação por parte da administração. Né? Porque eu cumpri todos os requisitos para que fosse emitido o alvará. Né? Só quem emitiu foi uma pessoa da administração, que não era, de fato, autoridade competente. Então, existe a necessidade, a vinculação da convalidação daquele ato. Ao passo que, se for um ato discricionário, né, uma outra situação, né, que você tem, sei lá, pensar no exemplo aqui, porte de arma, por exemplo,
né? Então, o porte de arma ele é um ato precário, né? Especialmente hoje, né? Agora que depois do governo, mas quando você, mesmo se você comprar todos os requisitos que a lei estabelece, se a autoridade disser, achar que não tem que se permitir o porte de arma, não bate mesmo. Se dá licença, se dá porte. Então, o porte não, é posse, né? O porte é também responsabilidade da autoridade. Mas você não possa decidir que você não tem que ter, que não é interessante que você tenha posse, ela não vai te dar licença. Não vai te dar licença de sindicato. E aí, se você, por mais que tenha alguma falha do lado da administração, né, a autoridade que vier depois, se ela continuar entendendo que não é interessante, ela pode simplesmente não convalidar o ato. E aí você tem, de fato, um ato discricionário, a convalidação passa a ser discricionária também. Mas para um ato vinculado, a convalidação também seria vinculada. E aí aqui a gente tem mais um dos últimos tópicos, que é com relação à desistência, né, do interessado no processo. Então, se eu tenho lá, sei lá, um grupo de interessados, ou um interessado só no processo específico, né, que ele dá entrada, ele está ali, né, cobrando a administração dos prazos, tudo mais, processo andar, e ele pode simplesmente desistir do processo, né. Lógico, eu não estou falando do cara que está no polo passivo, tá? Um processo administrativo, disciplinar, por exemplo, você não pode simplesmente desistir do processo. Você está sendo investigado por alguma irregularidade. Você não vai, não, desisto. Mas uma situação, por exemplo, que você solicita, por exemplo, o caso aqui do Alvará de Construção, né? Eu posso simplesmente desistir, não quero mais construir, cancela a situação. Você pode fazer uma manifestação por escrito, né? Você pode, a decisão pode ser total ou parcial, depende do que está sendo discutido, mas eu posso desistir só de uma parte do processo, querer continuar com outra, enfim. Aqui fala de somente direitos disponíveis, é aquilo que a gente está falando agora, para estar no polo passivo e não tem nenhum direito de mobilização. Isso alcança quem desistiu. Se tiver, por exemplo, várias pessoas ali fechando alguma coisa, por exemplo, construção de uma praça, assim, né, ou a não construção, né, de um prédio, do governo, ou estacionamento de uma praça, aquelas coisas que a gente tem na construção pública. Aí você tem lá um apaixonado, aí eu desisti, sei lá, estou convencido de que aquela obra é importante para mim, né? Então eu vou lá e peço para tirar a minha assinatura, por exemplo, no abaixo-assinado, posso fazer também, né? Mas ela só alcança quem desistiu, se os outros resolverem permanecer, enfim, não alcança todo mundo que está no processo, só quem desistiu, né? E ainda assim, se for só eu no processo, eu resolvi desistir, eu que abri, impulsionei o processo, fiz a requisição e desisto no meio do caminho, mas se a autoridade entende que existe um interesse público por trás, ela, beleza, você desiste, mas eu vou continuar o processo aqui, de ofício, né? Princípio da oficialidade de novo. Então, e aí você tem a última figura, né? O último estudo, como é que acontece a extinção dos processos de fato. Aí você pode ter o caminho do exauriamento, a finalidade. Então, o ato administrativo cumpriu o seu objetivo, né? Por exemplo, pediu um servidor pede férias, a administração vai lá e concede as férias, ou o servidor goza as férias. No momento que ele volta, como eu falei, em anulação, revogação, nada. O processo atingiu o seu objetivo e exauriu a sua finalidade. Né? Mas eu posso ter objetos inúteis, eu posso ter objeto impossível, né? O cara está pedindo, sei lá, para... enfim, pensando numa situação mais maluca, a administração fez uma licitação para construir um prédio na beira do mar. Veio um tsunami e arrebenta com toda a beira do mar e desfaz tudo aquilo que está ali. Destrói tudo. Faz sentido levantar o muro agora só na beira do mar? Não, não mais. Né? Vai cancelar, revogar aquela licitação, ela vai, na verdade, se declara extinta, e você vai, enfim, fazer uma outra para reconstruir o lugar. Né? Mas isso se aplica, inclusive, para o objeto impossível. E se tornou prejudicado por causa do concorrente. Mas, ao mesmo tempo, se tornou inútil, não é possível. Então, um exemplo vale para os três casos. Beleza? Eu acho que é isso, gente. Tudo que eu tinha. Os principais pontos, eu me fazia muito no meu material de 1974, fazer essa revisãozinha aí em cima desses processos, desses steps todos aí, em coisa de 10 minutos. Consegui fazer em menos de uma hora. Perguntas? Só um minutinho, aqui entrou o áudio. Rafael, a Ivonete levantou a mão. Ivonete, pode falar. Por favor. Eu só quero saber se ele vai deixar esse material à disposição. Claro, claro.
Eu pensei, quando eu estava fazendo ele, eu pensei exatamente nisso, para ajudar em revisão de vocês. Tanto que eu trouxe meu mapinha e tudo. É que ele tá bem enxutinho, né? Bem bacana. Então, para você ter noção, esse meu material de revisão aí, acho que ele tem sei lá, deu umas 3 páginas no meu PDF, né, do material que era mais de 100. Beleza, então, massa. É porque eu já entrei, eu consegui entrar já bem tarde, já era 6h28, então... Já tinha uns 15 minutinhos. Acabei perdendo o início. Não, claro, mas assim, eu mando para vocês, na verdade eu mandei para o professor, eu vou só dar uma atualizada, que eu acho que eu mexi em umas coisinhas, que eu sou desse, cada vez que eu mexo, que eu abro minha apresentação, eu mexo um detalhezinho. Né, mas aí eu mando de novo para o professor, aí ele me espalha para vocês lá, pode ser? Beleza. Obrigada. Imagina. Ô, Rafa, eu tenho uma Essa pergunta, pergunta, que eu sou a chata da pergunta. Por favor. Se a gente fizer todo esse processo... Que o professor falou. Não, eu vim pronto para ser fritado aqui, que o professor falou. A professora... Não, se eu faço todo esse processo baseado numa lei, e essa lei, ela, mais para frente, é considerada inconstitucional, aí cai naquela parte da inconstitucionalidade flagrante ou não? Vamos lá. Existe um princípio também, aí, onde as coisas se apoiam, né? No Bom Dia se apoia em cima dos princípios, que é o princípio da boa-fé objetiva. E, inclusive, se você está conduzindo um processo administrativo com base numa interpretação, a própria interpretação X da declaração constitucional, você não pode criar um problema para o administrado, né, uma sanção, um agravamento da situação dele, por conta de uma decisão, de uma interpretação errada da lei, que, inclusive, o fato dela não ter sido declarada no tempo que você foi executado o processo, não torna os atos dela inconstitucional. Porém, entretanto, todavia, isso normalmente passa pela moderação dos ministros do STF. Você vai lembrar lá do processo de ADI, né, de constitucionalidade, que você pode ter a modulação dos efeitos. Por conceito, uma vez que é declarada inconstitucional na lei, todos os efeitos que ela provocou, é desfeito. Né? Todos os atos jurídicos, né, que subvieram dela são desfeitos. São anulados também. Mas isso normalmente é mitigado pelo é mais uma lei tão importante como a nossa estatuto, a grande uma série de processos. Ela é base para tudo quanto é processo administrativo que rola da administração. Para responder a tua pergunta, depende. Né? Depende exatamente dos ministros. Mas o que a gente tem, né, desse corpo de ministros atual da STF é que, normalmente, você vai ter a modulação desses efeitos. Né? Eles não vão atacar os atos jurídicos perfeitos, né? Aquilo que já foi... porque depende muito da modulação, né? Do que eles vão fazer com relação à modulação temporal da lei, mas eu acho que seria... É impraticável você estar respondendo um processo de uma lei que se tornou inconstitucional. Normalmente, quando você está no meio do processo e não foi concluído, você vai ter uma etapa de estaca zero. O processo não foi concluído, então ele não está finalizado, não é um ato jurídico perfeito. Você consegue voltar. Nem deve falar em ato jurídico, porque ela não é administrativa. Mas, de qualquer forma, fala, assim, coisa julgada administrativa. Né? Pelo menos do ponto de vista formal, no material. Uhum. Cara de ato jurídico, mas você sempre pode levar para o judiciário. Inclusive, o interessado pode fazer isso. Né? Não, mas a lei é constitucional. E aí pode levar para o judiciário, e o judiciário pode rever a decisão. Sim. Mas, que depende muito do caso concreto. Nessa situação, especificamente, ia depender do caso concreto. Tá bom. Mas o ponto é esse. Em tese, não tem... Se ela é uma flagrante inconstitucionalidade, poderia, sim, ser desfeita. Uhum. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, pode levantar a mãozinha para mim, por favor. Manda uma brava. Pode perguntar que ele sabe tudo. Mas se acontecer, eu dizer que eu não sei e que eu mando depois a resposta. Não, ele sabe tudo. Quem quiser saber sobre licitação, improbidade ou de iniciativa,
Aliás, se você quiser falar sobre todas as modalidades de licitação, eu estou confundindo, toda hora eu erro. Ih, rapaz, eu comi com farinha a 1433. Eu comi mesmo, a gente tem, cara, é muito pesado, essa lei é enorme. Sei lá, 200 artigos. E ainda tem a 8.000, que ainda 8.303 até abril, né? Na verdade, se você parar para pensar que todos os contratos fechados no âmbito da 8666 ainda vão valer pelo tempo do contrato, tem mais pelo menos uns 5 Tem mais anos. um pedacinho, né? Você pensar em concessões que tem 30 anos. Se foram pela 8666, ainda tem bastante tempo de 8666. Tem, pelo menos para esses contratinhos meia boca vai ter ainda. Tá bom. Mas não é tão difícil, ela tem uns esqueminhas também, depois a gente pode fazer. Você falou que ia passar, depois se você puder passar, eu agradeço, porque tipo, licitação é muito ruim. Eu confundo uma com a outra. Mas o lance é esse, né? A gente está bem na reta final, então o treco tem que ser enxuto. E você que está quentinha aí, deve ter muita revisão. Porque a gente ainda está assim, muito conteúdo, entendeu? O trem não está resumidinho. Ivonete, assim, eu vou te falar o que o próprio Rodrigo Lima sempre falou para mim. Foi, inclusive, a primeira conversa com ele, logo que a gente começou a fazer ali o acompanhamento. Ele perguntou assim para mim, tá, como é que tá teu material de revisão? Eu falei, o quê? Como? Aí ele disse, você não faz material de revisão? Então você não estudou nada, você volta, faz tudo de novo, vai fazendo material de revisão. Mas é verdade, assim, principalmente eu tenho uma memória visual, então tudo, eu tenho que escrever praticamente tudo, aí não é visual, é sinestésico. Que se você mas eu vou escrever, fazer uns esquemas e do que dá. Eu vivo de esquema. Eu tenho esquema praticamente tudo. Você vê, essas coisinhas que eu fiz aí, foi coisa que eu fui montando ao longo da semana. Assim. Cada pedacinho. Mas ali, ó, nesse material seu tem muito conteúdo e sucinto, né? Tá começando a como diz o professor de contabilidade, tá só o mi debulhado. Isso. É só o melzinho na chupeta aí. Mas a ideia é essa, né? Porque, assim, quando a gente para estudar, né, a gente acaba... Principalmente quando você assiste aula, né? O professor vai trazer aquele muito de exemplo, a gente chama de gordura. Muito de exemplos, situações, que é para tentar ilustrar, para facilitar o entendimento. Mas da feita que você entendeu, você tem que tocar naquele assunto ali com 20º do tempo, com 20 aulas do que você levou para assimilar. Senão não é revisão. Isso que é a ideia. Isso foi um divisor de água da minha vida, porque eu estudei contabilidade pelo menos umas 3 vezes inteira. Fio para fio. Porque eu não fazia material de revisão, entendeu? Aí quando eu comecei a fazer, eu falei, gente do céu, como é que eu levei a vida inteira para aprender contabilidade? Jesus do céu. Revisava tudo em coisa de 5 minutos. Vai lá, Sheila. Diga lá. Eu tô rindo aí porque o material de revisão, Kelly. Rafael, deixa eu te explicar. A Sheila é minha melhor amiga. Só que a gente não se conhece, a gente se conheceu aqui, viu? A gente fala o dia inteiro. E a gente estava falando de material de revisão hoje. Mas olha, é um negócio que é foda, cara. Porque assim, desculpa o meu francês. Mas é porque eu assim, desde o final, mais ou menos, do ano passado, metade do ano passado, eu comecei a ajudar algumas pessoas com o processo de estudo. Mais ou menos que o Rodrigo faz. Meus primos, a gente que está achando também com o tempo comigo, galera do meu grupinho de estudo. E é impressionante como o pessoal não sabe fazer revisão. É onde a grossa maioria das pessoas pega. E foi aonde foi um divisor de água na minha vida como professor. Porque eu vou falar para vocês, até janeiro do ano passado, eu simplesmente não saía daquele platô dos 75%, 80%. Eu não saía. Era ali, 81%, no máximo, dava uma provinha mais fácil, fazer 82%, 81%, mas eu ficava nesse platô por causa do processo de revisão. Tudo que eu aprendi até então foi por osmose, que repete, né? E que é pior, olhando tudo. Quando eu entendi o que era, de fato, utilizar esses recursos para revisão, né? Porque também não adianta você pegar o meu esqueminha todo aqui, né, e ficar só lendo o que está escrito na tela. A ideia é você pegar uma palavra-chave e tentar lembrar tudo que está ao redor dela.
lembrar da decisão da STF, tentar puxar o que teve de jurisprudência, as questões que você fez, ou pelo menos tudo que foi mencionado na aula pelo professor, né? Deixa aqui, aquele negócio que falou lá, tá, beleza. Porque senão você não está revisando, você está acionando as tuas sinapses. Né? Por isso que eu não gosto, por exemplo, de flashcards, porque flashcards normalmente é muito cedo sem contexto. Né? Mas quando você tem 2, 3 assuntos ali, que eles meio que se completam, as palavrinhas-chave te ajudam a puxar tudo que tem ao redor. Né? E é isso, sim, é uma revisão bem feita. Agora, o que ocorre é assim, sabe? Eu não sei assim, Rafa, porque como a gente é muita disciplina, né? Muita disciplina, e aí, assim, se você for escrever, aí, assim, o bicho pega, viu? Porque... É por isso que eu não escrevo, mas aí é que tá. É assim, você tem diversos recursos de revisão. Né? Pode até fazer falar sobre isso mais no detalhe. Mas eu, por exemplo, eu gosto muito desses esquemas. Esqueminha gráfico, colorido. Por isso que tem que ter o esquema, Sheila. Porque aí, ao invés de estudar tudo, igual a gente está estudando muito texto, as palavrinhas, Tem questões, por exemplo, que uma palavrinha faz você lembrar o contexto, e aí você consegue responder. Mas essa é a ideia. A Vitória levanta a mão. Não é fácil de fazer, mas é o caminho. Isso aí. Vitória vai falar. Verdade. Oi, Vitória, pode falar. Voltando aqui na questão do que foi, porque foi basicamente a questão de processo administrativo que a gente não tem muita noção de como é, né? Tipo, a gente estudando para o OAB vê mais aquela questão mais por cima, né? E é interessante, porque a gente aprende, é totalmente diferente. Você poderia dizer que a questão do processo administrativo, dentre os outros, ele é mais simples? Tipo, a tramitação dele? Ele tem que ser mais simples, né? Por princípio. A ideia é exatamente de você simplificar forma, fazer esses princípios da materialidade das formas, do informalismo moderado, né? E de você ir para trás da materialidade material, não, desculpa, da verdade material, né, e não formal, é exatamente para você simplificar a tramitação. Inclusive, Vitória, quando você fala em processos, por exemplo, que não envolvam exatamente sanções ou restrições de direito, a ideia é que eles tramitem realmente em tempo muito menor. Né? Você não está, enfim, sancionando ninguém, então a ideia é que você tenha assim, uma simplicidade ainda maior dessas etapas. Mas é que depende muito de algo para a ordem, infelizmente. Né? Da demanda também, né? E a questão desses prazos que você apresentou aí, por exemplo, do 30 mais 30, né? Que é o prazo. É um prazo impróprio, né? Tipo, nem sempre acontece nesse estipulado aí. E assim, vamos lá. A lei fala especificamente no dever de decidir. Né? Aquele prazo do 30 mais 30 é um dos prazos, por exemplo, para decisão de recurso. Né? O administrador, ele simplesmente não pode nem delegar a decisão de recurso administrativo. Pela lei, no 104, você tem o famoso mnemônico da cenoura, né, que você não pode delegar competência exclusiva, ato normativo e nem recurso administrativo. E isso obriga o gestor competente a tomar uma decisão, inclusive pode ser questionado com ato de probidade, tá? Pode ser enquadrado como um ato de probidade administrativa, ele não tomar uma decisão em sede de recurso, né? Mas em sede de decisão do ato, depende muito, né? A dificuldade que a gente tem, na verdade, é de conseguir enquadrar a autoridade quando você não está em sede de recurso, porque o recurso ele é muito direto, ele é para a pessoa, né? Fiz o recurso pro cara que decidiu e ele que passa para frente. Se não passar, eu posso imputar o cidadão em sede judicial. Mas quando você tem um processo, por exemplo, de emissão de um alvará, né? Beleza, eu tenho direito à minha CNH, cumprir todos os requisitos e tentando até emitir minha CNH. Às vezes você entra com uma liminar e já resolve. Né? É um negócio tão corriqueiro e é um direito adquirido, né? A verdade é essa. Mas quando você tem um processo administrativo disciplinar, que é um negócio cheio de detalhes, cheio de cuidados, porque você está ali, né, enfim, tirando o ganha-pão de alguém, né, eu estou punindo, não sei o que, enfim, dando uma sanção, aí você tem que ter algumas formas adicionais, né, você tem que garantir, pelo menos, o que eu comentei no etapas lá,
os direitos mínimos do réu. Né? Tá? Uhum. Grazi? Tem os coleguinhas aí. A Grazi quer falar alguma coisa? Oi, boa noite. Parabéns, Rafael, pela aula. Foi maravilhosa, gostei. Foi do jeito que o professor falou que ia ser muito boa, e eu achei mesmo. E eu queria comentar sobre a revisão. O que acontece? Às vezes, eu assimilo muito quando eu estou fazendo esquema, quando eu estou fazendo, sabe, escrevendo e tal. A maioria das pessoas é assim. Né? Só que eu vejo que eu levo muito tempo, aí acaba atrapalhando, que eu não consigo dar conta da revisão. Por isso que era bom você falar, planejar uma aula para a gente, para ficar... Porque cada vez que a gente faz uma aula, é mais uma questão acertada na prova, né? Seria válido... Ou mais, né? Porque na sexta parte eu sei para vocês, mas para a gente não é raro ter 3, 4 questões dessa numa prova de controle. Mas, com relação a isso, eu estava até escrevendo um negócio desse dia no fórum. Você precisa, na verdade, utilizar os recursos que você tenha disponível. Né? Muita gente gosta de fazer revisão, resumo. Vou resumir a matéria. Cara, eu nunca fiz um único resumo. E olha que eu tenho até um pouquinho de memória sinestésica, mas a minha memória é muito mais visual. Agora, o que eu gosto muito de fazer são esses mapas mentais, esses esquemas também. Mas isso, eu não faço para tudo também. Você não vai ver eu pegar, por exemplo, uma lei de licitações e fazer um resumão da lei de cima a baixo, ou fazer um esquema de cima a baixo. Eu vou pegar tópicos específicos. Vou pegar, por exemplo, especificamente sobre o tipo de contrato, os tipos de licitação, os critérios de licitação, né? Porque isso facilita a absorção daquele tópico específico. Né? Agora, a lei é enorme. Né? Artigos, sei lá quantos artigos. Então, você precisa entender que tem coisas que você vai focar mais, e aí é o teorema de Pareto lá, né, deficiência de Pareto, você vai focar naquilo que, os 20% que te cobre 80% dos problemas, e aprofundar naquela questão que é, por exemplo, uma jurisprudência nova, que sabe que a banca gosta de puxar em cima de jurisprudência nova, né, num julgado mais recente, alguma coisa que dê um pouco mais de visibilidade, você dá componente ali um pouco mais de, né, olho de concurseira, que o professor sempre falava, né, que é você... Imagina, quais são os desdobramentos disso aí? Por exemplo bem clássico, né? Eu duvido que você vai ter agora um monte de prova falando sobre intervenção militar, sobre, né, porque a gente teve agora os atos de 8 de janeiro. Ali a gente teve uma série de constitucionalidades acontecendo ali. Né? Então, assim, aqueles aspectos é muito provável que vão ser abordados em prova. E aí o que tem ali? Deixa eu dar uma entendida naquele negócio. Você fez o dever de casa com os 20% que cobra 80% da tua prova, e ali vai buscar aqueles pontos adicionais, pontos diferenciados, outros que são fundamentos. Mas são recursos diferentes. E esses atos, que eles falam, os atos antidemocráticos, foram bem na época que teve a mudança da lei, né, do Estado Democrático de Direito, então já veio tudo junto, né? Teve a lei do Estado Democrático de Direito, ela entra dentro das leis administrativas, aí gera inconstitucionalidade, vira uma bagunça, a gente não sabe nem com o que a gente está falando. Você não sabe se você faz em constitucional, se você faz em penal, se você faz em administrativa, se você larga tudo para correr. Direito é um só, né? Esse já é para facilitar a nossa compreensão, mas ali foi tudo junto misturado. Você tem desde situações de probidade administrativa, parte dos policiais, cai no penal da prevaricação, aí tem a autoridade lá que era para ter se manifestado, não se manifestou, enfim, tem muita coisa, né? Fora a instituição do patrimônio público. Então, assim, cara, é assunto para mais de metro. Mas, voltando para a pergunta da Grazi, eu queria concluir, né, em relação a isso, é para você buscar o recurso de revisão que mais se aplica para aquele assunto específico. Por exemplo, uma lei curtinha, a própria lei de propriedade é uma lei curtinha, eu basicamente li a lei umas 2, 3 vezes. Ela tem, sei lá, 40 artigos, 30 artigos. Você passa ali marcando o que é principal, ou seja, lá e lê uma vez, ela assim, né, como quem está ali só para pegar, enfim, as ideias centrais. Depois eu lia de novo, marcando só a palavrinha central ou a ideia central de cada artigo. Né? E aí ia fazendo minhas anotações, porque já cheia de jurisprudência ao redor já. Né? Então, você vai, marca aqui e tal, não sei o que, faz as anotações lá. Pronto, no material de revisão aqui. É a palavra central de cada artigo, tenta lembrar o que o artigo se referencia, eu leio só a palavra, tento me lembrar o que fala ao redor, né? Inclusive da jurisprudência, das correlações com outros assuntos e tal.
né? E segue para fazer a revisão da lei inteira em 5 minutos. Entendeu? Esses mapinhas mentais, eu até tenho um aplicativo, eu chego para mostrar ao professor, eu fiz questão de comprar o aplicativo, porque ele é muito legal. Ele dá uma série, você pega um texto, por exemplo, tropicalizado, ele cria um mapa mental para você, que é uma delícia. Né? E isso facilitou muito a minha vida, porque eu fazia muito esses esqueminhas, tópicos, eu gosto muito de construir tópicos, ou fazer quadro sonótico, né, quadro comparativo, por exemplo, os tipos de licitação, eu tenho um quadro do tamanho da minha tela aqui, mas ela vai toda separando, ó. O que é jogo competitivo, o que é competição, quando que você tem pregão, quando que tem, enfim, tipo pregão, concorrência, rapaz, mas são 5. Concorrência, pregão, leilão e concurso. Estou olhando para o meu papel. Diálogo competitivo, não é? Concurso, diálogo competitivo de Copa. E aí eu vou fazendo musiquinha, nossa, gente, se vocês... Eu tenho 7 anos de costado aí, brincando de concurso público, até mais, pá. Então eu tenho recurso para mais de metro. Mas é isso, entendeu? É você entender como, é você se conhecer como estudante, entendeu? O que te ajuda, como que você aprende mais pelo assunto, para você tentar aplicar aquele recurso. Uma coisa que eu nunca gostei, por exemplo, é o flashcard. Eu não gosto de flashcard. Mas quadro cenótico, esquema, mapa mental, até resuminho eu faço na forma de redação, discursiva. Os assuntos que eu trago para fazer discursiva, né, para treinar discursiva, cara, são assuntos que eu lembro pro resto da vida. Porque a minha memória é um pouco sinestésica também. A maioria das pessoas se você bota na prática, aquilo que você usa, pratica, produz, o que quer que seja a respeito, próprio material de revisão, por exemplo, estudativo, ajuda muito a você firmar aquela sinapse para não desaparecer com o tempo. Fora isso, se alimentar, dormir, aquelas coisas que eu não pensava como isso tem que fazer. Tá bom, pessoal? Valeu, Rafa. Obrigadão, viu, pela aula. Obrigada, viu? Foi super. Valeu, obrigado, Kelly. Foi ótima aula. Quando você quiser aparecer para dar mais aulas de administrativo, fique à vontade. Estamos precisando. Você sabe como é, né? A gente está fazendo a OAB. Você já fez concurso. Eu estou com a OAB e já fiz inscrição mais 2 concursos, porque juízo eu não tenho. Você tem que ter foco, né? A questão é se espalhar demais, dá ruim também. Mas assim, eu comecei, tem 70 dias, eu comecei, né? Há 70 dias atrás, se você perguntasse para mim o que é improbidade administrativa, eu ia falar quem? Aonde foi? Hoje em dia eu já sei. Então, assim, eu consegui dar uma guinada em 70 dias. Assim, que administrativo está no CERN, né? Qualquer concurso público. A gente explica que a maternidade do concurso é condicional administrativo português. E aí os concursos que abriram aqui em São Paulo são administrativo, raciocínio lógico e português. Aí o professor falou, aproveita, né? Porque são os concursos que abriram. Já está aí, está estudando para esses troços. Mas o que cai para a OAB? Eu não sei. OAB cai administrativo, civil, penal, trabalhista, processo de trabalho civil, processo civil, penal, processo penal e tributário, empresarial. É o ENAD. É o ENAD. Isso. É tudo, foi a prova do ENAD. É o ENAD. Mas eu agradeço muito a sua participação, agradeço a todo mundo que participou. Depois a gente conversa com o professor a respeito da disponibilização do material, você falou que já passou para ele, ele vai subir também. E depois ele sobe o vídeo, pessoal, para quem não conseguiu assistir desde o início, ou para quem ficou com alguma dúvida, o professor sobe o vídeo amanhã, tá bom? Amanhã, galerinha, é quarta-feira, dia de aula de processo penal comigo e com a Vitória, tá bom? Então, amanhã a gente começa o processo penal. Rafa, obrigada de novo. Boa noite para todos, gente. Beijos e boa noite, viu? Valeu. Tchau. Se quiser também tirar qualquer dúvida, também estou pelo Telegram. Tá bom. Obrigada, Rafa. Tchau. Obrigada, Rafa. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.